O som ainda ecoa na minha cabeça como se tivesse acontecido ontem. Era uma manhã comum, e eu estava sentado à mesa com Mariana, minha esposa grávida, e nossa filha recém-nascida, Sara. A pousada era nosso lar, um lugar tranquilo, cercado pela rotina simples que eu tanto amava. Mas naquele dia, a tranquilidade foi destruída em questão de segundos. O chão tremeu sob os nossos pés. Um estrondo ensurdecedor tomou conta do ar, seguido por uma onda de lama que avançava com uma força que eu nunca tinha visto. Meu coração disparou enquanto olhava pela janela e via aquela avalanche de rejeitos vindo em nossa direção. Gritei para Mariana correr, mas ela hesitou, seus olhos fixos em mim enquanto segurava a barriga, como se o instinto de proteger nosso bebê tivesse a paralisado. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui, e nos ajude com sua inscrição. Comente Deus é meu tudo para que Ele guarde você, não esqueça de deixar seu like. Eu peguei Sara nos braços e tentei alcançar Mariana, mas a lama já estava lá. Era como se tudo ao nosso redor estivesse sendo engolido por um monstro vivo. Eu senti o impacto, o chão se desfez sob os meus pés, e tudo virou caos. Minha última visão foi de Mariana estendendo a mão para mim, enquanto a lama nos separava. O silêncio que veio depois era mais aterrorizante do que o som ensurdecedor da lama. Eu não conseguia ouvir nada além do meu próprio coração batendo, forte e desesperado. A lama havia tomado tudo. Meus braços estavam vazios, Sara não estava mais neles. A realidade começou a se formar lentamente, como um pesadelo que eu não conseguia acreditar ser real. Minha casa, minha família, minha vida, tudo parecia perdido de uma vez só. Meus pés estavam enterrados na lama, mas meu instinto me empurrava para continuar. Gritei os nomes delas até minha voz falhar, sentindo o desespero crescer com cada segundo de silêncio. Minha mente se recusava a aceitar, me dizendo que elas estavam ali em algum lugar, esperando por mim. Comecei a cavar com as mãos, como se minha força pudesse ser suficiente para enfrentá-la. A cada movimento, minha esperança diminuía. Dias depois, o cenário parecia ainda mais irreconhecível. A paisagem antes familiar havia se transformado em um deserto de rejeitos. Pessoas caminhavam por ali, equipes de resgate faziam o que podiam, mas eu me sentia completamente sozinho. Eu via rostos cobertos de lama e olhos perdidos, todos procurando por algo ou alguém. Alguns tinham sorte, outros não. Eu continuava procurando, mesmo sem saber se conseguiria aguentar o que poderia encontrar. Um dos homens que ajudava nas buscas se aproximou de mim. Ele segurava um pequeno cobertor manchado. Reconheci imediatamente o tecido, as cores, o cheiro que já não estava mais lá. Minhas pernas cederam. Não precisei de palavras para entender o que aquilo significava. A dor tomou conta do meu corpo como uma onda, e pela primeira vez, eu senti o peso do vazio. Quando os dias se tornaram semanas, comecei a ouvir o nome Vale repetido por todos os lados. As pessoas falavam de negligência, de alertas ignorados, de tragédias que poderiam ter sido evitadas. A raiva cresceu dentro de mim, substituindo a paralisia do luto. Minha esposa e minha filha não eram números em uma estatística, e eu não ia permitir que fossem esquecidas. Algo precisava ser feito. Procurei um advogado, um homem com olhos cansados mas determinação no tom de voz. Ele ouviu minha história em silêncio, tomando notas enquanto eu contava tudo o que havia acontecido. Quando terminei, ele me olhou e disse: "Vamos lutar. Eles precisam ser responsabilizados." A primeira audiência foi um teste para minha resistência. Sentado naquelas cadeiras frias, eu ouvi advogados da Vale tentando minimizar o impacto do que aconteceu. Era como se eles estivessem falando de algo distante, algo que não envolvia pessoas. Mas para mim, era pessoal. Eu sentia a dor de cada palavra que eles usavam para desviar a responsabilidade. No entanto, cada vez que minha fé vacilava, eu lembrava dos rostos de Mariana e Sara. O processo ganhou a atenção da mídia. Repórteres começaram a aparecer, e eu me vi dando entrevistas, segurando a foto de Sara. Eu falava sobre Mariana, sobre como ela sorria enquanto carregava nossa filha, sobre nossos planos que agora nunca se realizariam. A repercussão cresceu, e outras famílias começaram a se juntar a mim. Não era mais apenas minha luta. Era uma batalha coletiva. As semanas que se seguiram foram exaustivas. Cada novo documento revelava mais negligência, mais alertas ignorados, mais vidas que poderiam ter sido salvas. Minha raiva, antes crua, transformou-se em foco. Eu sabia que não poderia mudar o passado, mas poderia lutar para que nenhuma outra família passasse pelo que a minha passou. Essa luta se tornou a minha razão para continuar. Então veio o dia em que precisei depor.
Entrei na sala com a foto de Sara no bolso e o nome de Mariana nos lábios. O advogado da Vale tentou me intimidar, mas eu não recuei. Contei minha história, olhei nos olhos de cada pessoa naquela sala e fiz questão de que eles entendessem que não eram números ou estatísticas. Eram pessoas. Eram amores perdidos, sonhos destruídos. O julgamento parecia uma montanha que nunca terminava de subir, mas a solidariedade que cresceu ao meu redor era algo que eu nunca esperava. Pessoas que eu nunca conheci se mobilizaram, protestaram, exigiram justiça. E cada vez que minha força parecia acabar, eu encontrava apoio nessas vozes. Eu não estava mais sozinho. As coisas começaram a mudar quando documentos cruciais foram revelados. Provas de que a empresa sabia dos riscos e escolheu ignorá-los vieram à tona. O impacto dessas revelações foi como um terremoto. Pela primeira vez, senti que havia esperança. Não só por justiça para Mariana e Sara, mas por todas as famílias que carregavam a mesma dor que eu. Os documentos apresentados durante o julgamento trouxeram um silêncio pesado à sala. Era como se cada pessoa presente carregasse, por um breve momento, o peso da decisão que custou centenas de vidas. Enquanto os advogados da Vale se apressavam em montar uma defesa, as provas falavam por si: inspeções negligenciadas, relatórios ignorados, riscos subestimados. Eu observei as reações ao meu redor. Alguns evitavam meus olhos, outros pareciam perplexos com a crueldade de tudo aquilo. Naquele dia, senti algo diferente. Pela primeira vez, percebi uma mudança no rumo da luta. A resistência que antes parecia inabalável agora mostrava rachaduras. Eu saí do tribunal com um misto de esperança e exaustão. A caminhada até o carro parecia interminável, e cada passo ecoava os nomes de Mariana e Sara em minha mente. A imagem delas me dava forças, mas também me lembrava da razão pela qual eu não podia falhar. Nas semanas seguintes, o caso tomou proporções que eu jamais poderia imaginar. Jornalistas me procuravam quase todos os dias. Queriam saber mais sobre minha história, sobre a vida que eu tinha antes da tragédia e sobre como eu lidava com a dor. Embora fosse difícil abrir essas feridas repetidamente, cada entrevista parecia um pequeno passo para garantir que ninguém esqueceria o que aconteceu. O apoio das pessoas era imenso. Havia mensagens de solidariedade, doações para financiar a luta judicial e até desconhecidos que viajavam para Brumadinho para prestar homenagem às vítimas. Eu costumava sentar no meio do que restou da pousada e ler algumas dessas mensagens. Elas me davam forças em momentos de desespero, mostrando que, de alguma forma, minha luta também era delas. Um dia, enquanto revisava mais provas com meu advogado, ele me entregou um envelope. Dentro, havia uma carta assinada por um funcionário anônimo da Vale. O conteúdo era explosivo, uma confissão detalhando como os executivos da empresa decidiram ignorar os alertas e manter as operações, mesmo sabendo do risco de rompimento. As palavras eram diretas, frias, e me fizeram sentir uma mistura de raiva e alívio. Alívio porque, finalmente, havia algo que poderia mudar tudo. Raiva porque as vidas perdidas eram tratadas como números descartáveis. Com essa nova evidência, o julgamento tomou outro rumo. Durante as audiências, o impacto da carta era visível. Os advogados da Vale tropeçavam em suas próprias palavras, e os olhares evitavam as provas projetadas no tribunal. O público, que antes assistia em silêncio respeitoso, agora reagia com indignação a cada revelação. Eu sabia que o caminho ainda era longo, mas o controle da narrativa havia mudado. Enquanto o tribunal avançava lentamente, minha vida fora dele continuava uma luta diária. Às vezes, à noite, eu sonhava com Mariana e Sara. No sonho, elas estavam em casa, rindo juntas, e tudo parecia tão real que eu acordava sentindo o cheiro do café que Mariana costumava fazer. Esses momentos eram ao mesmo tempo um conforto e uma lembrança cruel do que perdi. No dia em que fui chamado novamente ao tribunal, senti o peso de cada olhar sobre mim. Meu advogado havia dito que meu testemunho final seria crucial, não apenas para o caso, mas para inspirar outras famílias a continuarem suas próprias lutas. Eu segurei a foto de Sara no bolso enquanto caminhava até o banco das testemunhas. Quando comecei a falar, as palavras saíram com uma força que eu não sabia que possuía. Contei sobre o dia da tragédia, sobre os minutos que pareceram horas, sobre a sensação de impotência ao ver a lama consumir tudo que eu amava. Falei sobre Mariana e seu sorriso, sobre Sara e a esperança que ela representava para o futuro. Cada palavra era um lembrete de que aquilo não era só uma história. Era uma realidade cruel que ninguém deveria ter vivido. Enquanto eu falava, percebi lágrimas nos olhos de alguns jurados. O silêncio na sala era quase absoluto, e,
Por um momento, senti que minha voz finalmente estava sendo ouvida. Quando terminei, aplausos não eram permitidos, mas o impacto era evidente. Mesmo os advogados da Vale pareciam desarmados. Ao final daquele dia, voltei para casa, sentindo uma mistura de cansaço e alívio. Sabia que ainda havia muito pela frente, mas, pela primeira vez, senti que a justiça estava ao meu alcance. No horizonte, o céu estava limpo, mas, para mim, parecia um lembrete de que a luta, embora longe de terminar, não seria em vão. A memória de Mariana e Sara era minha força, e eu não descansaria até que suas vidas fossem honradas da forma que mereciam. As semanas seguintes foram marcadas por tensão crescente. As audiências se tornaram mais frequentes, e cada uma delas trazia novas revelações sobre a negligência da Vale. Documentos internos foram expostos, confirmando que o rompimento da barragem não havia sido um acidente, mas o resultado direto de uma série de decisões que priorizavam o lucro acima de tudo. A sensação de indignação no tribunal era palpável, e eu sentia que, finalmente, as pessoas começavam a entender a profundidade do que havia acontecido. Enquanto o caso avançava, eu passei a me reunir com outras famílias que também haviam perdido tudo na tragédia. Ouvi histórias de pais, irmãos e amigos que foram arrancados de suas vidas de maneira brutal. Cada relato reforçava minha determinação de seguir lutando. Nós compartilhávamos a mesma dor, e essa união nos tornava mais fortes. Começamos a nos organizar, não apenas como vítimas, mas como uma força coletiva exigindo responsabilidade. Em uma dessas reuniões, conheci Ana, uma mulher que havia perdido o marido e 2 filhos no desastre. Ela era incisiva, falava com paixão e tinha um olhar que transmitia a mesma mistura de dor e determinação que eu sentia. Ana começou a me ajudar a dar visibilidade ao nosso caso. Juntos, criamos campanhas, escrevemos artigos e participamos de eventos para garantir que a tragédia não fosse esquecida. A repercussão aumentou a pressão sobre a Vale. Protestos começaram a surgir em diferentes partes do país, exigindo não apenas justiça, mas mudanças no setor de mineração. Era como se a luta de Brumadinho estivesse se tornando um símbolo para algo maior. Eu assistia a tudo com um misto de orgulho e responsabilidade. Sabia que nossa luta estava ganhando força, mas também que o caminho ainda era longo. Uma noite, ao revisar os documentos com meu advogado, ele me mostrou algo que fez meu sangue gelar. Um relatório técnico, ignorado pela empresa, que previa exatamente o que aconteceu. O documento era datado de anos antes da tragédia e detalhava o risco iminente de colapso. A descoberta foi como uma faca no coração. Eles sabiam. E não fizeram nada. No tribunal, esse relatório mudou o jogo. A defesa da Vale tentou minimizar sua importância, mas o impacto era impossível de negar. Eu observava os jurados enquanto o documento era apresentado, e suas expressões diziam tudo. Pela primeira vez, senti que tínhamos algo incontestável, algo que poderia finalmente virar a balança a nosso favor. Fora do tribunal, a vida seguia um ritmo estranho. Eu ainda acordava todas as noites, esperando ouvir o riso de Sara ou o som de Mariana na cozinha. Essas ilusões eram dolorosas, mas também me lembravam porque eu estava fazendo tudo isso. O vazio que elas deixaram era insuportável, mas a ideia de que suas mortes não teriam significado era ainda pior. O envolvimento da mídia continuava intenso. Eu me via em programas de televisão, jornais e até documentários que queriam contar a história de Brumadinho. Embora isso me trouxesse mais visibilidade, também era um lembrete constante da tragédia. Muitas vezes, me perguntava se estava explorando minha própria dor, mas então via o impacto que essas histórias tinham em outras pessoas. Se isso ajudasse a evitar futuras tragédias, valeria a pena. Uma manhã, recebi uma ligação de Ana. Ela havia descoberto algo importante, um funcionário da Vale disposto a depor anonimamente. Ele tinha informações sobre como os executivos ignoraram os alertas e até mesmo manipularam relatórios para evitar custos adicionais. Essa notícia era um divisor de águas. Combinamos de nos encontrar com ele em um local discreto, e as informações que ele trouxe foram devastadoras. No tribunal, esse depoimento foi um golpe devastador para a defesa. O homem contou, com riqueza de detalhes, as reuniões em que os riscos foram discutidos e descartados. Ele descreveu a cultura da empresa, onde a segurança era secundária, e como funcionários que levantavam preocupações eram silenciados. Suas palavras ecoaram na sala, deixando um silêncio pesado no ar. O impacto do depoimento foi imediato. A Vale tentou desqualificar o homem, mas a autenticidade de suas informações era clara. A pressão aumentou ainda mais quando outros funcionários, inspirados por sua coragem, começaram a vir à tona.
Eles confirmaram tudo, pintando um quadro sombrio de negligência e ganância. Enquanto o julgamento avançava, eu comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. A luta estava longe de terminar, mas cada dia que passava nos aproximava de um desfecho. Mariana e Sara estavam sempre em meus pensamentos, e eu sabia que, independentemente do que acontecesse, nunca deixaria de lutar por elas. O caminho até ali havia sido árduo, mas eu continuaria, porque elas mereciam nada menos que justiça. Os dias seguintes ao depoimento do funcionário anônimo trouxeram uma onda de tensão para todos os envolvidos no caso. Era como se o tribunal tivesse se transformado em uma arena onde a verdade finalmente começava a emergir, mas com isso vinham os olhares mais atentos, as estratégias mais incisivas e a pressão crescente sobre mim e os outros que representavam as famílias das vítimas. Cada novo documento, cada palavra dita no julgamento, parecia carregar o peso das vidas que haviam sido destruídas. Passei horas ao telefone com Ana e outros membros do grupo de apoio. Estávamos mobilizando mais pessoas, não apenas para acompanhar o caso, mas para pressionar os órgãos responsáveis a garantirem que isso nunca mais acontecesse. A luta não era mais só por Brumadinho, mas por uma mudança estrutural em todo o sistema que permitiu que algo assim ocorresse. Era impossível ignorar o cansaço físico e emocional, mas a ideia de desistir nunca passou pela minha cabeça. No tribunal, os advogados da Vale começaram a mudar de estratégia. Eles passaram a atacar a credibilidade das testemunhas, insinuando que algumas declarações eram exageradas ou motivadas pela comoção pública. Foi difícil manter a calma enquanto eles tentavam reduzir nossa dor a uma manobra jurídica. Mas eu me lembrava de Mariana e Sara, e isso me dava a força necessária para continuar. Não importava o quanto tentassem, eu sabia que a verdade estava do nosso lado. Uma das audiências foi marcada por um momento de silêncio, um pedido dos advogados das vítimas. Eles exibiram, em um telão, imagens das famílias afetadas, das pessoas que haviam sido arrancadas de suas vidas sem aviso. As fotos de Mariana e Sara estavam entre elas. Eu me segurei na cadeira, sentindo um nó na garganta enquanto olhava para seus rostos. O silêncio na sala era quase insuportável, e mesmo os representantes da Vale pareciam desconfortáveis. Era um lembrete do que estava realmente em jogo. Fora do tribunal, continuei a receber mensagens de apoio de pessoas que eu nunca conheci. Algumas me contavam suas próprias histórias de perda, outras apenas queriam que eu soubesse que não estava sozinho. Cada palavra escrita tinha um impacto profundo, me mostrando que, mesmo na tragédia, havia uma rede de solidariedade que eu nunca teria imaginado. Uma noite, enquanto revisava mais documentos com meu advogado, ele mencionou algo que me deixou intrigado. Havia um rumor de que a Vale estava tentando negociar um acordo para encerrar o caso antes do veredito final. A ideia de aceitar qualquer coisa que não fosse uma condenação completa me enojava, mas meu advogado explicou que isso era uma tática comum em casos de grande repercussão. Eles querem evitar a humilhação pública de um julgamento perdido, disse ele. Mas a decisão final é sua. Passei horas pensando sobre isso, mas não demorei a decidir. Não se tratava de dinheiro, de números ou de acordos. Era sobre justiça. Era sobre Mariana, Sara e todas as outras vidas que tinham sido silenciadas. Eu disse ao meu advogado que não aceitaria nada menos do que a responsabilização total da empresa. A decisão foi arriscada, mas parecia ser a escolha certa. Dias depois, recebemos uma nova onda de documentos, desta vez provenientes de uma fonte inesperada, um ex-executivo da Vale que havia deixado a empresa pouco antes do desastre. Ele nos enviou relatórios internos, e-mails e até gravações de reuniões onde os riscos da barragem eram discutidos e deliberadamente ignorados. Era o tipo de prova que poderia mudar tudo. Com esse novo material, o julgamento atingiu um novo nível de intensidade. As gravações foram reproduzidas no tribunal, e as palavras frias e calculadas dos executivos ecoaram pela sala, deixando todos em silêncio. Era impossível ignorar a verdade que estava sendo apresentada. Pela primeira vez, senti que a defesa da Vale estava enfraquecendo. A expressão nos rostos dos advogados da empresa dizia tudo. Apesar das vitórias, a tensão crescia a cada dia. Eu dormia pouco, e quando conseguia fechar os olhos, os sonhos eram tomados por lembranças de Mariana e Sara. Às vezes, eu acordava chorando, sentindo o vazio de sua ausência como uma dor física. Mas mesmo nesses momentos, a luta me mantinha de pé. Era como se cada passo dado no tribunal fosse uma forma de honrá-las, de garantir que suas mortes não fossem em vão. O dia mais difícil veio quando o juiz anunciou que as alegações finais seriam ouvidas na semana seguinte. A pressão era esmagadora.
O mundo inteiro parecia estar observando, esperando pelo desfecho. As famílias das vítimas se reuniram comigo na noite anterior à audiência. Compartilhamos nossas histórias, nossas dores, e isso nos deu uma força renovada para enfrentar o que estava por vir. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Cada palavra proferida pelos advogados das vítimas e da Vale parecia carregar um peso imenso. Quando chegou a minha vez de falar, me levantei com a foto de Sara no bolso e comecei a contar, mais uma vez, a história da minha família. Contei sobre como era nossa vida antes da tragédia, sobre os sonhos que Mariana e eu tínhamos para Sara, e sobre o vazio que ficou desde aquele dia. Quando terminei, o silêncio na sala era absoluto. Eu sabia que, independentemente do resultado, tinha feito tudo o que podia para honrar minha esposa e minha filha. Enquanto voltava ao meu lugar, olhei para o juiz e para os jurados, esperando que eles entendessem o que estava em jogo. Não era apenas sobre mim, era sobre todas as vidas que ainda poderiam ser salvas se algo mudasse. Os dias após as alegações finais foram uma espera angustiante. O silêncio parecia mais alto do que qualquer tumulto no tribunal, e cada hora se arrastava como um fardo. O tribunal não havia marcado uma data exata para o veredito, o que apenas aumentava a tensão. Eu continuava visitando o que restava da pousada, sentando-me entre os escombros, onde antes era a nossa casa. Ali, encontrava um estranho tipo de paz, como se pudesse sentir a presença de Mariana e Sara, mesmo que apenas por um breve momento. O apoio das famílias e da comunidade nunca diminuiu. Muitas vezes, ao caminhar pela cidade, as pessoas me paravam para oferecer palavras de encorajamento. Algumas delas, que eu nunca havia visto antes, diziam que acompanhavam o caso de longe e que minha luta era uma inspiração. Esses gestos, mesmo os menores, me davam forças para seguir em frente. Então, o dia do veredito chegou. A sala do tribunal estava cheia, o ar carregado de expectativa. Cada rosto parecia ansioso, esperando pela decisão que definiria o curso daquela luta. O juiz entrou na sala, após os procedimentos de praxe, começou a ler o veredito. Cada palavra dele parecia arrastar o tempo, até que finalmente ele chegou à conclusão. A Vale foi considerada culpada. O tribunal determinou que a empresa deveria pagar uma indenização milionária às vítimas e implementar medidas rigorosas de segurança para prevenir futuras tragédias. Eu senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ter justiça, mas tristeza porque nada traria Mariana e Sara de volta. Enquanto as pessoas ao meu redor se abraçavam e choravam, eu me sentei em silêncio, segurando a foto de Sara no bolso. Tudo o que eu havia carregado nos últimos anos culminava naquele momento. Nas semanas seguintes, a decisão teve repercussões amplas. Outras famílias começaram a receber suas indenizações, e a luta coletiva por mudanças nas regulamentações de mineração ganhou força. O governo foi pressionado a criar leis mais rígidas, e movimentos sociais começaram a surgir em todo o país, exigindo maior fiscalização e responsabilidade das empresas. Com o dinheiro da indenização, decidi criar um fundo em homenagem a Mariana e Sara. O objetivo era ajudar vítimas de desastres e financiar projetos que promoviam segurança em comunidades vulneráveis. Não era algo que apagaria a dor, mas era uma forma de transformar meu luto em ação, garantindo que a memória delas fosse lembrada de maneira significativa. Os meses seguintes foram de adaptação. A luta judicial havia consumido tanto da minha vida que, agora que havia terminado, eu me sentia perdido. Comecei a participar ativamente de eventos, palestras e discussões sobre segurança em mineração. Sempre que subia ao palco, levava comigo a história de Mariana e Sara, garantindo que suas vidas continuassem a inspirar mudanças. Em um desses eventos, conheci outras famílias que haviam passado por tragédias semelhantes, mas que nunca tiveram a oportunidade de buscar justiça. Eu as incentivei a não desistirem, a usarem suas vozes para exigir responsabilidade. Aos poucos, percebi que meu papel ia além do que eu havia imaginado. Minha luta não era apenas por Mariana e Sara, mas por tantas outras vidas que poderiam ser salvas. Certa manhã, enquanto caminhava pelo terreno onde a pousada ficava, percebi que algo havia mudado em mim. O peso que eu carregava parecia menos esmagador. O vazio ainda estava lá, mas havia sido preenchido por algo maior: propósito. Decidi que usaria o resto da minha vida para garantir que ninguém mais precisasse passar pelo que eu passei. Nos anos seguintes, vi mudanças reais acontecerem. Leis foram aprovadas, empresas começaram a ser fiscalizadas com mais rigor e comunidades ganharam voz. Embora eu soubesse que a luta por justiça nunca seria totalmente concluída, sentia que estávamos no caminho certo. Mariana e Sara continuavam comigo,
não apenas nas memórias, mas em cada vitória que alcançávamos. Olhando para trás, vejo que a tragédia que destruiu minha vida também me deu uma missão: transformar dor em ação, injustiça em mudança. E, embora a saudade nunca desapareça, sei que Mariana e Sara estariam orgulhosas. Elas foram a força que me guiou, e sempre serão. Essa é a história delas. E, agora, é também a história de tantos outros que lutam por um futuro mais justo. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.